Que a paz seja convosco, meus amados irmãos. Aqui, o pastor João Veroni, e deixa hoje eu apresentar o pior caminhos de todos, que é o terceiro caminho. E quando eu falo que vou aqui apresentar o terceiro caminho, é porque muitos não entendem ou não percebem que a Bíblia define isso como um caminho alternativo, como o terceiro caminho, como o pior caminho de todos. Deixa aqui eu te explicar, meu amado irmão. Após essa vida, quando a gente nos depara com a morte e chegamos para o outro lado, lá sim, nós vamos nos deparar com dois destinos, ou com o desprezo eterno, porque a Bíblia diz que muitos serão despertados para o desprezo eterno, que é o destino, o inferno, ou a vida eterna, a vida com abundância, a qual a Bíblia diz que Jesus foi preparar um lugar para nós, um lugar de descanso, um lugar onde não vai haver sofrimento, um lugar onde nós vamos passar a eternidade com Deus, que é os céus. Então, há dois destinos após a vida, quando nós nos deparamos com a morte e chegamos do outro lado, ou o inferno ou os céus. Mas aqui nessa terra, enquanto ainda vivos nós estamos, aqui o nosso trajeto vai se dividir em três. E dois desse caminho vai levar para o inferno, sendo um pior que o outro, sendo um desses trajetos pior ainda que o caminho da frieza, o caminho da pessoa fria, porque a pessoa que é fria não conhece a verdade e pode ainda se converter de verdade, se arrepender e voltar para Cristo. A Bíblia diz que aquele que não trabalha, mas acredita no que justifica o ímpio, a sua fé é dada por justiça. Lembra do ladrão na cruz? No último minuto, ele se arrependeu verdadeiramente. Ele se arrependeu e Jesus entregou para ele a sua salvação. Ele não trabalhou, não fez nada por merecer, mas acreditou em Jesus Cristo. Verdadeiramente ele acreditou naquele que justifica a ele, naquele que justifica o ímpio. E a fé dele foi dada por justiça. Jesus Cristo entregou a ele a sua salvação. Mas esse terceiro caminho, sem delongas, deixo aqui eu te apresentar, que é um caminho que dificilmente a pessoa vai se arrepender. Deixo aqui eu ler para você Apocalipse, capítulo número 3 e o versículo do número 14. Vai dizer o seguinte, desculpa, irmão, versículo do número 15. Eu sei as tuas obras, que nem és frio. Veja que a Bíblia aqui está apresentando o caminho da frieza. Sei que você não anda pelo caminho da frieza. Você não é frio e nem quente. Você também não anda pelo caminho do fervor. Veja que a Bíblia está dizendo, eu sei as tuas obras, que nem és frio e nem quente. Não anda por nenhum desses caminhos. Tomara, a Bíblia vai dizer, tomara que foras frio ou quente. A Bíblia está dizendo, tomara que você andasse pelo caminho da frieza, ou que você, melhor ainda, andasse pelo caminho do fervor. Mas não é isso que acontece. Assim, o versículo do número 16, continuando, vai dizer, assim, porque és morno. Veja o terceiro caminho se apresentando. Assim, porque és morno, e não és frio e nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Veja que é um caminho que dificilmente a pessoa irá se converter, ao ponto de Deus falar que pelo fato de você andar pelo caminho da bornice, eu tenho vontade de vomitá-lo da minha boca. Veja um pai falando isso para um filho. Significa que esse caminho é o pior.
Significa que esse caminho é um caminho que jamais nós devemos pegar. E que caminho é esse, pastor João? É o caminho quando nós estamos com o pé dentro da igreja e com o pé lá no mundo, aceitando as coisas do mundo e também tentando aceitar as coisas de Deus, que não tem como conciliar uma coisa com a outra, porque não tem como jorrar da mesma fonte água salgada e água doce. Ou somos de Deus ou não somos. Não significa que aqueles que estão na igreja têm que ser santos, perfeitos, sem pecado nenhum, porque não é isso que acontece. Nós somos errantes, nós somos falhos, nós somos pecadores. Eu, pastor João Verone, todos os dias tenho lutado contra os meus erros. A questão é não aceitar o erro, não aceitar o pecado como se fosse algo normal. É as pessoas que estão aqui no grupo de jovens pelo sábado e saem do grupo de jovens e vão lá usar droga e vão lá se prostituir como se fosse algo normal. É normal vir ouvir a palavra do Senhor e depois nós saciar a vontade da carne. É normal, não é normal. Esse caminho é o caminho da mornice. É você tentar misturar. Já viu, meu amado irmão, quando você pega água quente e água fria e mistura as duas, o que acontece? A água, ela fica morna. E esse caminho da mornice Deus não aceita. Então não anda por esse caminho jamais, mas luta contra os seus erros, suas falhas, todos os dias, tentando melhorar, para que todos os dias você possa estar fervoroso perante o Senhor. Amém? Aqui quem esteve com os irmãos foi o pastor João Verone. Estamos juntos nessa caminhada rumo aos céus.